Oi, gente, bom dia. Oi, bom dia. Pô, o Eduardo faz de propósito. Voltou o nome Hiena. O que tem eu? Quem tá aqui com esse nome Iena? Sou eu, professora, porque eu não troquei o nome, eu não sei, lembro como troca. Eu quem? Eduardo. É que eu não lembro como é que troca agora e eu. Acabou de trocar, cara. Na aula de português. Nossa, Eu vou chorar. eu de Hiena. É Ena 1. E não nada. E é Iena. Ena 1. É isso que se Ó, fala. Iena. Na 1, é porque, tipo, tá resumido meu nome. Se fosse na 1, estaria Ena 1. Tem mais alguém com nome diferente? Não, meu nomezinho tá bom. Aí. Deixa eu me chamada aí. Quem foi que me chamou aí? Diga. Ah, não! Quê? Deixa eu ver se vai aparecer. Ah, essa música. Olha o anime. Parece uma música. Ai, meu. Na hora que eu ia falar Blue uma Bird. música de anime, o Davi, ó, anime! Blue Bird, quarta abertura. Bom dia, gente. Enquanto eu estou admitindo os colegas na sala, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou me organizando aqui também com o meu material, eu não vejo problema nenhum em vocês conversarem. Porém, tem que tomar cuidado com o que vocês estão falando, tá? Porque, de certa forma, vocês estão dentro da minha casa. De certa forma, o que é isso aí, Henrique?
É o bigode. Cresceu a barba dele. De certa forma, vocês estão dentro da casa dos colegas. E ninguém pode esquecer que vocês estão dentro da sala de aula. Sim. Pois é, né? Verdade. Então, vamos evitar, Caraca. assim, brincadeirinha com música. Vamos evitar ficar zoando o colega. Não é legal, né? Para aqueles que já estão, assim, se comportando muito bem, parabéns. Já estão completamente adaptados. Para quem ainda não se adaptou, né, a essa realidade, é bom É isso, pô. começar a trabalhar, assim, o bom comportamento, ficar sentado direitinho na frente da câmera, do computador, né? Falar adequadamente. Vamos tentar trabalhar com a câmera aberta? Eu não... Não posso abrir a câmera. Quem falou que não Valeu. pode abrir a câmera? Eu posso, mas eu não quero... Mateuzinho Game Press. Não. Lembrar a É câmera. muito bom por causa do sol, por isso que eu não abro. Eu não abro, eu já abri. Professora, não vai dar pra abrir a câmera aqui também, não. Eu não posso porque a webcam quebrou. É só, gente, ela deixou eu conversar, não é pra cantar, não. Canta a música da Lê. Pois, se for cantar, pelo menos canta direito. Quem é que tá cantando? Então, eu acabei de falar com relação a como se portar nesse ambiente virtual. Eu tenho certeza que esse ambiente virtual, ele cada vez mais, né, agora, nesse momento da pandemia, mas depois também, esse ambiente virtual, ele vai se tornar cada vez mais comum. E aí a gente precisa aprender a se portar nesse ambiente. É você se colocar na frente da câmera, você falar adequadamente, a maneira de sentar também, porque a gente está passando muito tempo sentado na frente da câmera, sentado ao computador, sentado à mesa. E aí, se você não tem uma postura muito adequada, daqui a pouco você está com dor nas costas, você está com dor no pescoço. Então, tudo isso tem a ver, né? Educação, digamos que dentro do empreendedorismo, educação para o ambiente virtual. É a roupa adequada. A gente tem que pensar em tudo isso. No meu caso aqui, tá vendo esse pano azul aqui atrás? Sim. É um espelho que eu tenho no meu quarto. Essa hora, o sol tá batendo ali. Então, fica muito claro. Eu tenho que jogar um pano ali por cima, porque senão reflete em cima da câmera. A gente tem que pensar nessas adequações, né? O meu espelho tá assim, professora. E nem bate sol nele. Caraca, maneirão, o espelho reflete, né? Gente, eu tô aqui falando. Situação que tá meio crítica, olha aqui. Eu estou aqui falando sobre comportamento e parece que tem gente que não tá me ouvindo. Podemos começar? A nossa aula hoje, ela é revisional da aula 5 de empreendedorismo. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Oi? Alguém quer falar? Não, eu fui ver a aula 5 aqui, como é que ela era.
A nossa aula 5 fala sobre persistência e insistência. Qual é a diferença entre insistir e persistir? Eu quero colaboradores para leitura. Vamos lá? Eu. Pode começar. Nossa. Você sabe qual é a diferença entre insistir e persistir? Quem nunca passou ou desisto? E são vários os momentos como este seja diante de uma decisão a ser tomada de renúncias a serem feitas, de caminho a ser escolhidos. Há quem insista em relacionamentos tóxicos, há quem insista em portas que parece que nunca se abrem, há quem persista naquilo que realmente se quer e há que desista do sonho tão almejado. Há quem desista do sonho tão almejado. Então, vamos lá. Primeiro, diante de decisões a serem tomadas, o que quer dizer renunciar? Desistir? Tem um outro significado. Não é bem desistir, não. Recomeçar? Recomeçar? Não. Resgatar? Não. Retirar. Desistir está muito próximo. Mas não é simplesmente uma Aí, desistência, larguei de mão, não vou pensar mais nisso e pronto. Renunciar. Repensar? Oi? Repensar? Também. Quando você renuncia, você pensa em coisas, em situações, em momentos que você vai precisar, naquele momento, deixar de fazer, abandonar, deixar de lado, dar um tempo. Opa, tudo bem aí, Henrique? Caiu o celular. respiração unicelular. Aquelas coisas que você vai ter que optar por não fazer mais, abandoná-las, mas em favor de uma outra coisa que tenha mais importância. Vamos supor, eu preciso fazer um curso de espanhol. Mas nesse momento o curso de espanhol, se eu for fazer o curso de espanhol, eu não vou mais poder fazer minha aula de tricô. Vamos supor que eu fizesse uma aula de tricô. Mas o que é mais importante na minha vida agora? É aprender tricô ou aprender espanhol? O mais importante na minha vida agora é aprender espanhol. Então, eu renunciarei ao curso de tricô para fazer espanhol. Mas lá na frente, quando eu já tiver aprendido espanhol, quando eu já estiver dominando a língua, eu posso até voltar a fazer o curso de tricô em espanhol. Então, você renuncia àquele sonho, você renuncia a um plano, mas em favor de algo maior. Ok? E ali embaixo, no segundo parágrafo, essa expressão relacionamentos tóxicos, o que é isso? O que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento. Desumilde, tá ligado? Você já boa influência. Interesseira. Um relacionamento que não vai acrescentar coisas Nada à boas, sua vida. importantes, Isso nada na sua vida. Isso. também. Que vai te visitar em alguma coisa. E o cara é desumilde, tá ligado? Peraí, gente, um de cada vez. Senão embola tudo e eu não entendo nada. Vamos lá? Um de cada vez? Quando o cara fica te desmerecendo. Também. Relacionamento abusivo? Também, um relacionamento Sem tóxico. futuro. É um relacionamento abusivo, sem futuro, isso aí. E aí a gente tem que pensar assim.
Em alguns momentos, a gente precisa se afastar de determinadas relações que não estão nos fazendo bem por algum motivo. Mas também a gente não pode simplesmente largar a pessoa de mão. Quem está fazendo a outra parte, né, que está fazendo com que esse relacionamento seja tóxico, ou então você mesmo, quando identifica situações tóxicas em um relacionamento, você também pode chegar, né, e conversar. Olha, isso não está sendo legal. Todos os tipos de relacionamento, professora? Oi? Ou só um? Todos os tipos de relacionamento ou só um? Eu acho que todos os tipos de relacionamento. Todos os tipos. Vamos supor, professor e aluno. Não está dando certo alguma coisa. Você não está gostando da forma como o professor está falando ou da forma como o professor está explicando. Você acha que tem alguma coisa que precisa melhorar. Aí você tem que saber a forma como você vai falar. Não é legal você expor o professor na frente da turma. Mas você pode chegar e dizer assim, professora, eu queria conversar com você uma coisa. Depois a gente pode conversar? Ah, pode sim. Aí você coloca a sua opinião, sem perder a razão, tomando cuidado com as palavras que você vai falar. Você pode falar com todo tipo de pessoa. Você deve aprender a falar com todos, mas como falar? Isso é importante. O diálogo é muito importante. Muitas das vezes você consegue transformar situações a partir do diálogo. E a questão da insistência e a persistência, ela está muito relacionada também no diálogo entre as pessoas. Quando você está fazendo alguma coisa, e aí eu não quero dar spoiler do que a gente vai ler lá na frente, mas algumas vezes você está fazendo uma coisa, você está insistindo numa coisa errada, de forma errada, e aí... Está te prejudicando. Exatamente, está te prejudicando e alguém chega para você, coloca essa situação para que você possa avaliar, refletir e fazer de forma diferente. Você está recebendo uma oportunidade de fazer diferente. Então, se permitir também reconhecer que você está fazendo alguma coisa errada. E que a pessoa que está falando para você, o que ela menos quer é te prejudicar. Muito pelo contrário. O que ela quer é te ajudar. E normalmente as pessoas que querem ajudar a gente, elas parecem meio chatas. Mas é porque elas estão de olho na gente. E aí elas têm o papel de serem aquelas pessoas que cobram. Aquelas pessoas que estão sempre ali te alertando para situações do dia a dia, para os estudos, para o cuidado com a saúde, né? Quando a mãe da gente, a avó, a tia, a pessoa que cuida da gente, diz assim, já escovou o dente? Já escovou o dente? Já escovou o dente? O objetivo dela principal com essa cobrança é que você não tenha uma cárie do tamanho do buraco, né, que se abre lá na rua e que você precise passar por um tratamento dentário. Quem já passou por tratamento dentário sabe que é uma coisa chatinha. Às vezes tem que tomar anestesia, tem que ficar com curativo no dente. É muito chato. E não é isso que a pessoa quer para você. Conseguiram entender? Sim. Ok? Preciso de mais um voluntário. É preciso entender a diferença entre insistir e persistir. Deixa eu botar meu óculos, né? Senão... Pronto. Ligar a luz também. Professora,
Só pra avisar, tá Um bonzinho, travando só que muito. Então insistir talvez é algumas tipo coisas mal. eu, às vezes não entendo. O meu áudio tá travando? Não, Tá travando um não. pouco. Pra mim não tá. Tá não. Pode ser a Deve ser sua conexão, internet. Ivan. O que vocês estão dizendo que eu não tô entendendo? Tá travando. É, a sua conexão, Ivan. Uhum. Gente, vamos lá na leitura, senão daqui a pouco a gente perde muito tempo. Vamos lá? Quem vai agora? Existe uma grande diferença. Vai, Gabriela. Vai, Juliana. É, eu posso ir, vai. Yasmin. Vamos? Existe uma grande Yasmin. diferença? Vai, Yasmin. Gabriel. Vai, Gabriel. Vou marcar o Mônica, texto aqui Mônica. para vocês, ó. Mônica. Depois é o Gabriel, depois é a Yasmin. Caraca, Gabriel. Aí vocês só me botam no Geise, estudado. Oi? é pra ler o texto todo? Ah, cada um lê um pedacinho. É o Posso ler parágrafo. o primeiro? Pode? Vai até onde? Vai Mas ela vai até situação. Ah, tá. Então eu vou ler. Obrigada. Existe uma grande diferença entre insistir e persistir. Insistir significa colocar toda a sua energia para alcançar um determinado objetivo, porém de maneira sempre igual, sem buscar soluções criativas e sem enxergar novas possibilidades. É como bater a cabeça em algo que você percebe que não vai para frente, mas continua fazendo tudo da mesma maneira. Muitas vezes, quando as coisas estão difíceis demais, quando a porta não quer se abrir, é o momento de pensar: será que isto realmente é para mim? Será que não estou forçando a abrir uma porta que não é o meu caminho a seguir? Quando algo está difícil demais, depois de persistir, é claro, talvez seja o momento de descansar e realmente avaliar a situação. Obrigada. O que essa parte do texto está dizendo para a gente? Já ouviram a expressão dar murro em ponta de faca? Oi? Caraca, Não. dá um soco com ponta de faca? Dá um murro, um soco, na ponta da faca. O que vai Nossa acontecer? Aí é Vai dar um soco na faca e vai se furar inteiro. Você vai se machucar, você vai se curar. Então, quando a gente está insistindo, da mesma forma, no mesmo erro, a gente diz que a gente está dando um murro em ponta de faca. Por quê? Porque você já percebeu que aquilo ali te machuca, que não está fazendo bem e você continua fazendo. Vou dar um exemplo. Um dever de matemática. Daniele passa lá um desafio. Aí você tenta fazer e não dá certo. Aí você começa a pagar lá a conta e escreve por cima de novo e apaga e escreve por cima. Chega num momento que a cabeça já está tão cheia, que aquele desafio ali vira quase que uma tsunami, é incontrolável. Na hora da aula. É hora de parar, é hora de avaliar o que eu estou fazendo de errado, trocar o papel, fazer ponta no lápis, respirar, beber um copo d'água e persistir. Não mais insistir. E aí a gente vai entender o porquê no próximo parágrafo. Quem vai ser o meu voluntário agora? Eu posso ler. Por favor. Ok. A persistência consiste em buscar soluções inovadoras para alcançar aquilo que se quer, de forma mais eficaz.
é criar estratégias, alternativas criativas e não desistir diante dos obstáculos. Sabe aquele ditado que tudo que vem fácil vai fácil? É funcional na maioria das vezes. Persistir é ter um ideal em mente, mesmo que as coisas estejam difíceis. É continuar lutando de forma criativa e resiliente para tal, sem a sensação de que se está carregando o mundo nas costas, como muito acontece na insistência. É como desejar chegar ao ponto que se quer, mesmo que com obstáculos, mas com a sensação de leveza de estar no caminho certo. Isso aí. Sobre resiliência, a gente já falou. Resiliência tem a ver com flexibilidade. É você, num momento de estresse, é você, num momento de dificuldade, conseguir parar, pensar e avaliar a melhor forma de superar aquele momento, superar aquela dificuldade. Então, persistência e resiliência, elas caminham juntas o tempo todo. Eu acho que eu já dei até esse exemplo para vocês. Mais nova, eu era uma pessoa super impulsiva. A pessoa, às vezes, falava alguma coisa para mim e eu, no momento de impulsividade, com raiva, chateada, aborrecida, dava logo uma resposta e acabava falando além daquilo que era preciso. Uma coisa e isso me fazia muito mal. Isso fazia com que alguns relacionamentos meus se tornassem relacionamentos tóxicos. E aí eu começava a perceber que algumas pessoas se afastavam de mim com medo dessa minha impulsividade. O que os anos foram trazendo para mim como experiência? No momento de impulsividade, para e respira. No momento em que você precisa dar uma resposta, você para e respira. Eu sempre tive uma dificuldade de relacionamento muito grande com a minha irmã. Somos pessoas muito parecidas, mas com opiniões muito próprias com relação a alguns assuntos. E aí, a minha irmã, ela é o tipo de pessoa assim, que ela quer uma resposta na hora. Na hora. E ela insiste. E eu aprendi a lidar com ela, às vezes eu dava uma resposta para ela que não era exatamente aquilo que eu queria. E eu acabava cedendo para ela, porque ela me vencia pelo cansaço, sabe? E aí, o que eu aprendi? Eu aprendi que para não brigar com ela, eu tinha que dar o meu tempo, eu tinha que dar o meu limite. Então, ser resiliente com a Gisele, que é a minha irmã, naquele momento, era dizer assim, eu não vou falar sobre esse assunto agora. Eu não tenho condições de falar com você sobre esse assunto agora. Eu preciso de tempo, eu preciso do meu tempo para pensar sobre esse assunto. É como as coisas funcionam, assim, dentro da minha cabeça. E isso começou a evitar muitas situações chatas. Então, o que sempre dá certo? Se você acaba caindo num momento de estresse, se você acaba caindo num momento onde você está se sentindo pressionado e a insistência acaba sendo algo recorrente, porque você não está conseguindo pensar numa solução nova, respira e começa a avaliar o que eu posso fazer diferente. Estão conseguindo entender? Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu sei que vocês ainda são muito pequenos, né? Tem muito tempo de vida ainda para adquirir experiência. Professora, Oi? não sou, mas de idade eu sou.
Eu não entendi, Ivan. Ele falou que você não está falando com o Matheus, tipo isso, porque o Matheus é alto. Quê? É grande. Não, Gabriel, o que eu É? tava falando é que eu sou grande em altura, mas sou Então, o que pequena que em idade. diz? O que isso tem a ver? Mas eu tô falando. psicológico. Exatamente, isso aí. Mano, nada Eu a tô ver. falando Gabriela deu aula. eu tô falando de maturidade. Para alguns, a maturidade demora um pouquinho mais para chegar. Posso comprovar Mas isso, hein? são as experiências de vida que fazem com que a gente vai se tornando mais maduro. São coisas que vão acontecendo na nossa vida que faz com que a gente tenha mais maturidade. São responsabilidades que a gente vai tendo que assumir na nossa vida para que você se torne uma pessoa mais responsável. Ok? Bem, Tudo tem por onde. Tudo tem por onde, exatamente. Na próxima aula, não a de hoje, que a próxima é religião, mas a próxima aula de empreendedorismo, a gente vai continuar falando da questão da persistência. E aí a gente vai encontrar uns caminhos que são muito, digamos, interessantes de percorrer, muito úteis de percorrer para conseguir os nossos objetivos através da persistência e não da insistência. Ok? Então vamos dar aquele tempinho para a gente ir ao banheiro, beber uma Respirar. água, dar uma respirada, exatamente. E aí a gente volta com a aula de religião e será a aula revisional. Tá bom? Daqui a pouco eu começo a admitir todo mundo de novo, tá? Porque a reunião do Zoom vai cair. Admitir todo mundo. Ela é uma que deu ao mesmo tempo que eu.